Bom dia, bom dia. Então, gente, mais um vídeo. Mais uma vez eu tô aqui. Uma quarta-feira de manhã, 9 e pouquinho da manhã aqui em Portugal. Dia querendo desanuviar. Querendo clarear, tava chovendo, agora já tá querendo aparecer um solzinho, graças a Deus. Mas eu venho logo cedo fazer esse vídeo para falar de um assunto sempre pertinente, um assunto sempre atual, um assunto sempre importante na vida das famílias. As que fazem homeschooling, as que não fazem homeschooling. Famílias são famílias, né? Pais, mães, filhos, né? Eu costumo dizer que os filhos, costumo dizer porque está escrito, né? Os filhos são a herança do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar essa manhã, né? Falar um pouco do que eu penso a respeito do quão profundo e quão importante é a gente levar em consideração essa palavra, né? Que os filhos são herança do Senhor, né? O Senhor nos empresta os filhos por um tempo para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente criar da melhor forma, para a gente inculcar neles a palavra de Deus, para a gente formar neles o melhor caráter. É isso que todo pai e mãe quer, né? Que os filhos sejam bem-sucedidos, que os filhos se tornem adultos saudáveis, saudáveis espiritualmente, mentalmente, fisicamente. É isso que todo pai e mãe quer, né? E eu quero falar sobre esse assunto hoje porque eu vi por alto, né? Nem cheguei a abrir o vídeo nem nada, mas eu vi por alto um cantor gospel famoso, né, que infelizmente se emaranhou por caminhos sombrios, né? Mas eu quero dizer o motivo pelo qual ele disse que se emaranhou, né, que foi por esse caminho, né, que ele tomou esse caminho, né? Ele contou na sua rede social que foi abusado quando ele era criança, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se o YouTube aceita isso, e o objetivo não é falar dele, né? Eu nem conheço a vida dele direito, então não posso falar, mas eu quero falar do motivo pelo qual ele disse que se perdeu, né? De como é importante a atenção dos pais na primeira infância dos seus filhos, né? De como é importante a gente se atentar para as amizades, para os ambientes, né? Geralmente eu costumava dizer que eu sou uma mãe muito desesperada, né? Mas hoje, com o passar do tempo, depois de ter criado dois que já são adultos e tá no meio da criação de uma criança, né? Eu não me acho mais desesperada, eu me acho prudente. Os pais e as mães precisam ser prudentes, precisam ter maldade, né? Esse menino, ele disse, né, que foi abusado na infância, mas era uma criança, foi uma criança que foi criada na igreja, que cantava louvores na igreja, que fez sucesso cantando louvores, né? E hoje, quando adulto, ele não suportou o fato de ter sido abusado lá na infância, né? Mas o que me traz à mente é onde estavam os pais quando essa criança foi abusada. Ela foi abusada no seio familiar, da igreja, né, no ambiente que ela vivia. É muito sério isso, gente. É muito sério. Nós precisamos atentar para o que os nossos filhos estão vendo, ouvindo, o ambiente que nossos filhos estão frequentando. Quantas vezes eu vejo amigos, familiares, colegas, pessoas próximas, não próximas, que tem o costume de deixar seus filhos com outros, às vezes conhecidos, mas, né, que tem o costume de deixar seus filhos dormirem na casa do colega, dormirem, né, tem tantas desculpas, tem tantas, mãe, vou dormir na casa do colega hoje porque é noite do pijama,
Ah, mamãe, eu vou dormir, posso dormir na casa da coleguinha hoje porque a gente vai assistir um filme? Gente, ninguém conhece ninguém. Você não sabe o que se passa na casa do colega, a menos que você seja muito íntimo. E mesmo assim, o diabo não brinca com essas coisas. Ele está atento, furioso com a vida das crianças, porque ele sabe que se ele corrompe as crianças, se ele acaba com a mente das crianças hoje, amanhã, no futuro próximo, não haverá igrejas, não haverá famílias, não haverá gente saudável, haverá apenas pessoas fáceis de manipular, pessoas doentes, doentes emocionalmente. Isso é muito sério. Atentem-se para o ambiente que as suas crianças estão frequentando, os passeios da escola. Quantas vezes eu vejo mães porque querem descansar dos filhos, porque criar filho dá trabalho, né? Deixam seus filhos frequentarem banheiros de shopping sozinhos, né? Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu tento mesmo, eu faço o meu melhor, porque eu não quero ali na frente dizer por que eu não olhei, por que eu não me atentei para isso, por que eu não evitei aquilo. Não, gente, nós precisamos ficar atentos e alertas agora, né? Alertas a Topic que o seu filho vai para a escola. Procure saber quem é o motorista da Topic, a vida. Procure saber o trajeto, se você realmente não pode levar a sua criança para a escola. Isso é muito comum no Brasil. Isso é muito comum no Brasil. Acontece muito. Os colegas, quantas vezes eu já vi crianças de 2, 3, 4 anos na mesma Topic que adolescentes. Não é um preconceito, é um cuidado. A gente precisa ter esse cuidado, né? Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Nós não criamos filho, não é você tem o filho e joga no mundo. Isso não é bíblico. O Senhor nos deu filhos para devolver para Ele, santos, puros, com a mente sã, com o coração voltado para Ele. Não essa aberração que está no mundo hoje. Então, eu queria alertar, esse vídeo é para alertar as mães e aos pais. Sejam maldosos nesse sentido, sejam prudentes nesse sentido. No shopping, seu filho pede para ir ao banheiro, vai junto. Se ele tem menos de 12 anos de idade, vai junto. Se é menino, o pai vai, se é menina, a mãe vai. Criança, nem pensar ir ao banheiro sozinha. Gente, esse final de semana passado eu fui ao aniversário com a Alice, e num parque, né, banheiro público. Jamais que eu ia deixar a Alice no banheiro sozinha. E lá tinha várias crianças indo ao banheiro sozinha. Quantas coisas podem acontecer em minutos? Você sabe quem está dentro desse banheiro? O banheiro é público. Você sabe quem está lá? E se tem uma pessoa maldosa lá dentro, que vai pegar seu filho, vai fazer alguma coisa, vai ameaçar, ele vai sair de lá transtornado, mas não vai te contar, por medo. Entende a gravidade das coisas? Um filho dormir fora de casa, gente, uma noite inteira fora de casa é muito tempo, por experiência própria. Que eu não gosto de deixar, nunca gostei de deixar, as pessoas nem me pedem, porque já sabem que eu não gosto de deixar. Às vezes a família é idônea, às vezes a família é certinha, a família é de Deus, mas eu prefiro não arriscar. Essa que é a verdade. Então eu me lembro de uma vez ter deixado meus filhos, dois meninos, adolescentes, rapazes, dormirem na casa de um colega que era da igreja, da mesma igreja, né? E no outro dia, quando eu fui buscar, eu os peguei de olheira, porque não dormiram, obviamente, né? E um deles com o olho deste tamanho, porque o colega colocou filme de terror. Meus filhos não tinham costume, não têm costume, graças a Deus, para a glória de Deus, não para a minha. Então ali eu entendi, gente, poderia ter sido tantas outras coisas. O terror é horroroso. Eu não gostei, fiquei chateada, falei com a mãe, pronto, nunca mais deixei. Mas poderia ter sido pornografia, poderia ter sido um abuso, tanta coisa. Não é porque é da igreja que é santo. Nós precisamos atentar para isso.
Um dos motivos pelos quais eu optei pelo homeschooling foi esse. Porque eu quero estar de olho, eu quero acompanhar. Eu sei que eu não posso ver tudo o tempo todo, não posso criar filho numa bolha, e a intenção não é essa. Meus filhos se relacionam muito bem com as pessoas, minha filha, ela socializa muito bem com as pessoas, graças a Deus. Ela não é criada numa bolha, uma bobona, não é esse, a intenção não é essa. Mas desde o princípio, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis acompanhar a primeira infância, a formação do caráter, para eu inculcar as coisas certas no momento certo, para eu falar sobre sexualidade na hora que eu acho que está certo de falar. Uma criança de 9 anos não precisa saber sobre sexualidade. Ela vai brincar. Menino vai brincar de carrinho, de bola, vai andar de bicicleta. Menina vai brincar de boneca, vai andar de bicicleta. Gente, as nossas crianças precisam viver cada fase dentro da sua fase. E é com muito temor que eu falo isso aqui hoje. Com muito temor no meu coração. O meu telhado é todo de vidro. Eu não estou aqui para jogar pedra no telhado de ninguém. Não é isso. A minha intenção não é essa. A minha intenção é ajudar, alertar. Porque muitas vezes a mãe não se atenta para essas coisas. Não tem essa maldade. Mas nós precisamos. Porque lá na frente, nós não vamos poder fazer nada se a sua criança for abusada, se os nossos filhos forem abusados. Só a misericórdia de Deus para livrar do trauma, das lembranças, das doenças, as doenças emocionais. Então, não vou me alongar mais. Eu achei muito importante falar isso hoje, porque foi recente, né? Eu vi o vídeo recente, eu vi parte do assunto recentemente. É muito latente para mim esse assunto, porque eu consigo linkar tudo, né? A palavra de Deus está se cumprindo sim, acreditem ou não. Jesus está às portas, o diabo não está brincando, ele tem sede nas crianças, porque ele sabe que elas pertencem ao reino dos céus. Então vamos ficar atentos a isso, né? Filhas, adolescentes, mães, fiquem atentas. Fiquem atentas às suas filhas, às necessidades das suas filhas. Nós já fomos adolescentes, nós sabemos como é isso. A diferença é que os tempos são muito diferentes, são muito mudados, são terríveis hoje em dia. Então nós precisamos estar ligadas em tudo. Criar filho dá trabalho mesmo, a gente fica cansado mesmo, mas foi essa a missão que o Senhor nos deu. Né? Nós não podemos simplesmente ter filho e jogar no mundo para o mundo se virar, não é assim. Então eu quero deixar essa reflexão, né? Para mim é uma reflexão, né? Que os pais possam estar atentos a um assunto que é tão pertinente, é tão comum, mas nunca vai ser normal. Nunca vai ser normal uma criança de 9, de 8, de 7, de 3 anos dizer que não sabe se é menino ou é menina, se não sabe se quer, se o corpo não é o corpo que ele queria. Gente, isso não é normal. Não é, isso é satânico. Isso é influência maligna. Está se tornando comum, mas nunca vai ser normal, porque não é isso que está escrito na palavra de Deus. Então se atentem muito. Onde seus filhos andam, com quem seus filhos andam, que tipo de conversa tem. Celular na mão, à vontade. Bom, nem vou me entrar por esse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas que o Senhor ilumine a cabeça dos pais, abra a mente, os olhos espirituais. É muito importante. Que Deus abençoe, né? Orem, busquem a Deus, busquem orientação, busquem ajuda, enquanto dá para ajudar, enquanto dá para fazer diferente, enquanto dá para que seus filhos não se percam. Porque a pior coisa que tem, eu creio, né? É você olhar para um filho e ver, meu Deus, onde foi que eu errei? Está perdido. Onde foi que eu errei? Por que eu não vi isso antes? Qual foi a parte que eu não entendi, Jesus? Me ajuda. Nós temos tempo para fazer isso agora. Principalmente quem tem criança. O adolescente que você quer ter em casa amanhã, você tem que criar hoje. Você tem que formar hoje.
Portanto, que Deus abençoe, que Deus ilumine, abre a mente e os olhos espirituais dos pais. Bom dia.